Acredito que a maioria de nós já tenha passado por isso alguma vez na vida. Quando éramos pequenos, estávamos na escola tendo uma aula normal, quando um grupo de pessoas aparecia, vendendo alguns livros ou revistas sobre anatomia humana ou biologia. Nada que nos interessasse na época. Mas então, eles mostravam algo diferente, algo colorido. Um jogo de tabuleiro inspirado em algum filme infantil. E aquilo abre uma possibilidade infinita de emoções em nossa mente. Pensávamos em quantas horas nos divertiríamos com aquilo. Eles diziam que voltaria amanhã para quem quisesse comprar. Era uma oferta imperdível e não poderíamos perder essa chance. Voltávamos para casa e convencíamos a nossa mãe a nos dar alguns trocados para comprar o jogo. Dizíamos a ela que não era um simples jogo de tabuleiro, mas sim um investimento a longo prazo. No dia seguinte, íamos até a escola e adquiríamos o jogo, mas só abriríamos em casa. E quando finalmente chegamos em casa, tiramos o plástico transparente. Recortávamos o pequeno dado de papel e os 4 peões coloridos. Começávamos a jogar e a gente percebia uma coisa. Chegue até o final para vencer. Se cair uma casa vermelha, volte 2 casas. Se cair uma casa azul, avance 2 casas. E só isso. Ficávamos indignados. Não podia ser só isso. Tinha que ter algo mais. Aquele moço, ele não faria isso com a gente. É aí que percebemos. Não era culpa nossa, ou muito menos dos vendedores. Eles só estavam tentando tirar uma graninha para pagar as contas. O problema é que a grande maioria dos jogos de tabuleiros eram ou ainda são mais ou menos assim, com apenas alguma coisa ou outra de diferente. Isso me levanta ao questionamento. O quão difícil deve ser fazer um jogo de tabuleiro? Na teoria, não precisa de muita coisa. Basta só um conjunto de regras, alguns objetos como dados, cartas ou peças, e o mais importante, pessoas com quem jogar. Um gênero a se escolher também é importante. Pode ser um jogo de investigação, de cooperação, ou até mesmo um competitivo, onde você pode esfregar na cara dos seus amigos o quão bom você é. Pode ser meio errado? Pode. Mas é divertido? É. O ponto importante é a quantidade absurda de tempo que esses jogos consomem. Você fica facilmente umas 2 ou 3 horas jogando um banco imobiliário. A partida de xadrez mais longa durou mais de 20 horas. E a maioria das pessoas não tem tanto tempo assim para se dedicar a isso. Não sei se era só eu que fazia isso, mas quando eu era pequeno, eu mesmo inventava alguns jogos. Por exemplo, eu pegava alguns brinquedos que eu tinha ou algumas peças de plástico que eu achava jogado pelo chão. Aí eu criava todo um sistema, escrevia cartinhas sobre o que elas faziam e passava horas jogando com meus primos. Era meio tosco? Era, mas era divertido e isso que importa. Bom, isso me deu ideia. Quem sabe algum dia eu crio um jogo de tabuleiro eu mesmo. Me pergunto se ainda é possível criar algo realmente novo e inovador num mundo onde praticamente tudo já foi criado antes. E se não há mais espaço para coisas novas? E se todo o tempo e energia gasta para fazer um novo projeto seria um desperdício? Só que mesmo levantando esse ponto, eu não consigo deixar de gostar desses jogos. Aquelas várias horas jogando um banco imobiliário ou um xadrezinho clássico. Eu de modo algum menosprezo a importância dos jogos de tabuleiro, mas o que me deixa realmente decepcionado é que o enorme potencial desses jogos estão sendo jogados fora. Eu acredito que os jogos de tabuleiro podem ser muito mais do que apenas uma maneira de passar o tempo. Eles têm um potencial e uma ferramenta poderosa para criar laços. Mas, infelizmente, muitas vezes eles são vistos como uma forma de entretenimento superficial e não como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento. Sei que o vídeo ficou um pouco mais curto do que o de costume, mas muito obrigado por me ouvir até aqui. E até mais.